Estamos aqui. é, Como eu compartilhei com vocês, né? O primeiro capítulo, uma introdução, tá lá no YouTube. E só para relembrar, né, do porquê a gente está fazendo essa gravação, sei lá se é assim que fala. Mas enfim, o ano passado, como todas as pessoas, né, eu tive meus desafios aqui como mãe, como esposa. E no final do ano, tá até aqui, ó. Eu lembro que uma amiga, que é até a amiga que me mandou esse livro, que é a Paty, ela veio fazer uma visita em casa, né? Daí a gente conversou sobre algumas coisas. E ela falou para mim, Pri, você pode fazer um trabalho lindo no Instagram, né? Você pode ser uma pessoa muito dedicada, mas o seu primeiro ministério é sua família, né? Então, como muitas mulheres, eu tinha tenho alguns desafios para vencer. E aí aconteceram algumas coisas no meu trabalho também que me deixaram bem chateada, assim, de difícil eu ficar chorando por causa de trabalho, essas coisas, mas que me deixou muito, muito, muito chateada. E maternidade, e casamento, né? Tipo, e eu não tô falando deles, não, tô falando de mim mesmo, das minhas atitudes em relação a isso. E aí eu falei, gente. Aí ela falou isso pra mim, assim, Pri, às vezes a gente. Porque realmente eu havia pedido algumas coisas para Deus. E aí ela falou, filha, Pri, às vezes a gente pede, mas a gente pede mal, né? E pelos motivos errados. Então, eu entendi isso, e aí eu fiz aqui até uma lista de oração, né, do final, últimas orações de 2023, e uma das orações era sobre essa questão principalmente na minha vida de mãe e de esposa, de esposa e de mãe, primeiro esposa, depois mãe, que são as coisas mais importantes que eu faço na minha vida, mais importante do que qualquer outra coisa que eu posso fazer. E aí, essa mesma pessoa me mandou esse livro, né, que chama Esposa e Mãe, que é um livro que ela leu e que falou muito com ela, e eu falei, nossa, eu vou ler esse livro, e eu não vou ler sozinha, eu vou ler com outras mulheres, porque eu sei que muita gente precisa, assim como eu. Então, o primeiro capítulo que a gente leu ontem, né, fala sobre o casamento ideal, né, e às vezes a nossa visão de casamento ideal não é a visão de Deus, e casamento é desafiador. Ser mãe é desafiador, né, gente? Então a gente precisa buscar sabedoria. E então, só para vocês verem assim que é a resposta dessa oraçãozinha aqui minha. E Deus é bom. Então vamos ler hoje o capítulo 2 do livro Esposa e Mãe, fala o manual de Deus para o casamento. Então, o livro está aqui, tá no computador, então eu não vou conseguir ficar olhando aqui no Instagram. Quem quiser entrar, fiquem à vontade. Então, o manual de Deus para o casamento. Por que uso a Bíblia e só a Bíblia como autoridade? Como autoridade é uma pergunta. Segundo Timóteo 3,16 explica de forma clara o que a Bíblia realmente é. Eu achava que só o Novo Testamento era bom e que o Velho Testamento não tinha muita importância. Então, um dia entendi que toda a escritura significa a Bíblia inteira. Na realidade, a escritura naqueles dias era o Velho Testamento, porque ainda não havia o Novo. Segundo Timóteo 3,16 menciona que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quatro coisas. Isso é muito, muito, muito importante. Para o ensino, a verdade de Deus, que é a verdade que Deus quer que conheçamos, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E esse é o modelo perfeito para a instrução do nosso lar. Você quer ensinar a verdade aos seus filhos? A única maneira de fazê-lo é corrigi-los, repreendê-los e então instruí-los no caminho que deverão seguir. Deus faz isso conosco e por isso precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Isso é muito verdade, né? Deus está o tempo todo nos podando ali, nos direcionando, nos mostrando, às vezes literalmente dando uns tabefe na nossa orelha para a gente aprender, para a gente reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar. Às vezes essa forma de mudança vem com uma enfermidade, vem com um problema, porque Deus quer que a gente seja um filho bom, né? Ele quer que a gente tenha uma boa vida, né? E para isso é que nem filho. Se você deixa eles fazerem o que eles querem,
uma hora vai dar ruim, né? Porque a vida não é assim. Nossa vida, a gente vive e a gente precisa respeitar regras, a gente precisa ter direcionamento, né? Quando a gente larga o filho fazendo o que quer, a gente está demonstrando que a gente não o ama. E isso é muito sério. Então, Deus faz isso conosco e por isso precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Muitos de nós que somos pais, temos a ideia de que isso é muito difícil e preferimos não enfrentar essa responsabilidade. Mas Deus é o nosso modelo e Ele continua a nos repreender e corrigir. Creio que a enfermidade pela qual estou passando agora está sendo uma correção maravilhosa em minha vida. Olha o que eu acabei de falar, gente, eu nem tinha lido isso daqui. Não acredito que nós cheguemos a um ponto tal em nossa vida que Deus não tenha mais o que fazer para nos corrigir ou repreender. Desculpa. E é maravilhoso saber disso, porque quando somos repreendidos e corrigidos, é uma prova de que Deus nos ama. Nunca senti o amor de Deus com tanta intensidade como tenho sentido recentemente. E você só sentirá o amor de Deus intensamente quando fizer a vontade dele, repreendendo e corrigindo seus filhos, educando-os e ensinando a eles a verdade de Deus. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é o conflito entre pensamento bíblico e ideias humanas, com certeza, né? Se a gente entra no Instagram hoje, tem 500 mil pessoas ensinando a gente como criar nossos filhos, e muitas ideias dessas são humanistas, e a gente acaba se contaminando, né, com essa ideia. Na minha realidade, assim, eu vejo que eu tenho muita dificuldade com a Isabela, o medo que eu tenho de ela sofrer muito, é, de passar pelas coisas que eu passei, então eu meio que fico, sei lá, às vezes eu me sinto assim, sufocada, tentando fazer algo para que ela não sofra, só que na verdade eu não posso fazer isso é totalmente fora do meu controle, e aí às vezes eu me sinto, tipo assim, totalmente perdida, né? Porque ela já tem 11 anos, assim, na verdade, muita coisa que ela vai viver, ela já tá dentro dela, e ela vai ter que lidar com isso. E eu não vou poder resolver todos os problemas dela. Quanto mais ela crescer, mais ela vai ter que lidar com os problemas dela. Eu vou estar ali para ajudar, né? Vou ser mãe, tudo, vou estar ali presente, mas vai chegar um momento que eu vou ter mais limitações ainda em relação a ela, né? E aí vamos continuar aqui. Qual devemos seguir? A sabedoria de Deus ou a sabedoria do homem? Né? Mais cedo ou mais tarde você terá que decidir entre o que Deus diz e o que as novelas comunicam. Ainda bem que eu não assisto. Mentira, eu assisto novela sim. Eu assisto novela coreana, não posso mentir. A gente chama de dorama, né, gente? Mas nada mais, nada menos é uma novela coreana. A diferença grande é que não tem essas pouca vergonha que tem nas novelas brasileiras, né? Mas é uma novela, né? Mas é uma novela bem mais bobinha, inocente do que essas coisas que a gente vê por aí. Então, as novelas às vezes preenchem o vazio em nossa vida, mas na verdade elas são em si bem vazias. Você já passou meses sem assistir uma novela e quando voltou reparou que pouca coisa aconteceu? Eu assistia novelas e quando o incidente me fez perceber como eu estava envolvida com elas. Estávamos passando o verão à beira de um lago, nossas filhas mais velhas estavam trabalhando e no fim de semana chegaram quando eu disse: Sabe, mamãe? O Roberto morreu, comecei a chorar. Foi então que eu disse: Senhor, não poderias ter me mostrado de maneira mais clara como estou envolvida com as novelas. Tenho, tenho coisas melhores para fazer. Obrigado por mostrar minhas fraquezas. Pergunte a si mesma: de onde vieram essas opiniões que eu tenho? Analise cada pensamento que passa pela sua mente. Vem da palavra de Deus ou é um pensamento meramente humano? Quando aprender a definir e separar suas ideias, você ficará admirada ao ver o quanto você pensa ser da palavra de Deus, mas realmente é dos homens. E eu acredito muito nisso, né? Isso é muito verdade, né? Às vezes, para justificar o que a gente acha que é bom, no final das contas, a gente tá amando, né? Ai, é difícil, gente. Nossa, eu falo assim, ó, esse ano tenho certeza que Deus tá me apertando, assim, sabe? Me quebrando para eu buscar ser mais realista, sabe? Em relação a ser esposa e mãe.
Marcos 7:8, na tradução de Philips, diz: Vocês estão tão ocupados apegando-se às tradições dos homens que abandonam os mandamentos de Deus. Jesus Cristo suplica: Não abandonem minha palavra, prestem atenção em mim, façam o que eu mando, sejam obedientes, não ouçam o que os homens dizem, porque são armadilhas. E são mesmo. A sabedoria de Deus contra a loucura do homem. Às vezes você pega a revista e lê coisas que parecem realmente boas. Verifique primeiro para ver se são boas mesmo. Nossa, gente, eu lembro quando você fala de revista, hoje em dia a gente pouco lê revista, né? Mas eu lia tanto, gente, quando eu era nova, Atrevida. Gente, aquilo lá não tem nada, nada de Deus. Mas que eu não era cristã, assim, né? Me converti com 13, quando eu comecei na igreja com 11, mas assim, eu me converti mesmo depois que eu tive a Bela, que eu fui realmente. Mas eu lembro que imagina, eu lia Cláudia, gente, revista de mulher adulta, e assim, de mulher adulta do mundo. Não tem um padrão bíblico aquilo ali, né? E assim, por muitos anos eu li a revista Cláudia, tinha uma outra também, que eu não lembro agora o nome, mas eu lia toda, tinha essas revistas de ficar fazendo teste. Eu falei, olha para você ver como é tudo tão natural para a gente, é natural a gente ler uma revista, né? É natural a gente ver uma novela. E algo que eu compartilho com vocês é que para mim é uma coisa muito pessoal e a Bela fez 11 anos, né, em novembro do ano passado. E eu olhei para ela assim e comecei a ficar assim, sentida, no sentido de meu olho encheu de lágrimas, assim, eu me senti muito grata a Deus e também senti por mim, porque a Bela tem 11 anos de verdade, né? Ela é uma menina bem criançona, bem brinca bastante, tá pré-adolescente, sim, né? Os comportamentos, algumas coisas mudam, algumas opiniões, mas, gente, eu com 11 anos eu tinha a mente totalmente perturbada, sabe? Contaminada com coisas erradas, com leituras inadequadas, com vídeos inadequados. E eu me sinto muito grata a Deus por isso ter sido quebrado sobre a vida dela, né? Por ela ter tido um caminho tão diferente de ser realmente uma filha que foi consagrada desde o ventre, que desde a barriga ela tem contato com as coisas de Deus, né? E isso faz muita diferença e eu tenho visto isso nela. Assim como eu vi em mim, quando eu tinha 11 anos, que eu era totalmente diferente, eu era muito adultizada com 11 anos, eu era muito mesmo. Eu me achava a pessoa mais adulta do universo com 11 anos. E assim, olho para mim e para ela, eu tinha muito corpinho parecido com o dela. Eu era bem magrinha, né? Eu não tinha aquele corpão, e mesmo assim eu me achava adulta e me achava que estava muito desenvolvida, e não era nada aquilo, mas era porque a minha mente já estava contaminada, né? A gente tem que ter esse cuidado com aquilo que a gente busca de informação, né? E a gente que é mãe, a gente filtrar muito essas coisas dos nossos filhos. Tem muita gente que fala, nossa, mas a Isabela ainda não tem celular. Com 11 anos, todo mundo já tem. Eu falei, pois é, mas ela não é todo mundo, então. Enquanto eu conseguir segurar, eu vou segurando. Então, vamos continuar aqui, né, gente? Senão ficar muito longo. Isso parece um pensamento muito restrito e ultrapassado, não é? Você tem razão. E graças a Deus que é, porque foi quando eu comecei a pensar dessa maneira que percebi como estava errada. Somente quando eu me voltei para os pensamentos de Deus é que ele começou a trabalhar em meu lar. Enquanto eu tentava agir de outra maneira, nada aconteceu. Mas quando comecei a agir, agir a maneira de Deus, tudo realmente começou a mudar. Quando você começar a fazer isso, ouvirá uma voz dizendo: Espere um pouco, acho que você está indo longe demais. Não vamos ser tão fanáticos. Aquela voz que você ouve é do inimigo. Não dê ouvidos a ele. Não caia na armadilha de ir contra o que Deus quer que você faça. Se você pertence a Deus e vai contra a sua vontade, o conflito levará à frustração. Você começará a pensar: não sei o que há de errado comigo, simplesmente não me sinto bem, não dá certo hoje. Esse tipo de sentimento é um sinal de aviso. Quando você se sentir assim, pare e pergunte a si mesmo: onde é que eu saí da linha? O que eu estou fazendo, o que não deveria fazer. Volte a agir à maneira de Deus. E logo perceberá que os problemas que estavam lhe aborrecendo começarão a se resolver. Aprenda a conhecer a diferença entre a voz de Deus e a do inimigo. E siga Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Creio firmemente que a palavra de Deus é tão relevante hoje quanto era no tempo em que foi escrita. Nosso pastor, certa vez, fez uma série de sermões sobre o livro de Coríntios e chamou-os a carta de Deus para o povo de hoje.
tudo que ele leu nas cartas de Paulo aos Coríntios se aplicava exatamente a nós hoje, exatamente, porque a palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente. Isso porque as pessoas não mudaram muito, e Deus também não mudou, e Satanás também não mudou. Então, as soluções que Deus nos deu há muitos e muitos anos atrás darão certo hoje, como deram no passado. Lindo, né, gente? Maravilhoso. A palavra de Deus será revelada passo a passo. Isso é um texto em destaque. Há um versículo em Deuteronômio que falou ao meu coração alguns anos atrás e ajudou-me muito quando eu achava que talvez alguma passagem da Bíblia não se aplicava à minha situação. Em Deuteronômio 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos filhos e aos nossos filhos para sempre. Que lindo, né? Isso significa que Deus não vai me revelar nada de novo até que eu esteja pronta a viver as verdades que Ele já me revelou. Em outras palavras, Ele não vai me deixar chegar a dar o quarto passo antes de ter dado o primeiro. Depois que tiver dado o primeiro passo, Ele dirá: Agora eu vou lhe revelar mais uma coisa, você pode dar o segundo. Depois eu revelarei mais e você poderá ir para o terceiro. E essa é a maneira com que Deus nos lidera no grande plano que tem para a nossa vida, um passo de cada vez. Amém. Deus é tão maravilhoso para conosco, sua misericórdia é incrível. E Ele nos conhece, sabe o que nós pensamos e como nos sentimos, sabe exatamente o que necessitamos. E Ele não vai lhe dar mais do que você tem capacidade de assimilar. Ele a guiará e a dirigirá passo a passo através do poder de sua palavra. A Bíblia é o livro aplicável aos nossos dias? Sim, incondicionalmente. É um livro maravilhoso para os nossos dias. A Bíblia nos apresenta um padrão que pode ser usado durante toda a nossa vida, não só para nos relacionarmos com nosso esposo, filho, vizinho, amigos, parentes, mas também para a nossa própria vida. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo o ano passado e continua falando é que, antes de tudo, Deus quer se relacionar conosco. Ele quer atingir o nosso coração. E ele sabe que quando ele consegue tocar no nosso coração, o restante vai dando tudo certo, mas muitas vezes a gente é tão orgulhoso, a gente está tão ferida, que a gente não se abre de verdade, não se deixa ser vulnerável para que Deus trabalhe no nosso coração, né? Isso estou falando de mim. É, Então, a Bíblia nos apresenta um padrão que pode ser usado durante toda a nossa vida. Deus nos diz em Efésios 5:2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Paulo está dizendo que devemos imitar a Deus. O que ele quer dizer? Como você imita Deus? Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos ver como ele é. Assim como filhos imitam os pais, nós, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Você sabe como os seus filhos a imitam? Se você tem uma filha entre 4 e 5 anos, não é admirável ver a maneira como ela fala com as bonecas? É verdade. Eu lembro muito bem disso. Ela está simplesmente imitando você. As meninas pequenas também imitam o pai. Nós temos um retrato meu em casa que foi tirado quando eu era bem pequena. Meu pai estava trocando o pneu do carro e lá estava eu, exatamente na mesma posição dele, imitando tudo que ele fazia. Aliás, por causa daquela foto, meu pai deixou de fumar. Se vamos imitar a Deus, precisamos conhecê-lo para saber como ele é. Aprendemos isso na Bíblia, por exemplo, os Salmos estão repletos de versículos que descrevem a Deus, nossa lei, nosso refúgio, nosso escudo, nossa glória e nosso sustentador. Tudo que Deus é para você, você precisa ser para os seus filhos. Você precisa ser a lei deles. As crianças mais tristes do mundo são aquelas sem leis em casa. Você está sendo tremendamente injusta com seus filhos se não diz o que espera deles. Um dia você exige que cumpram as ordens e no outro você os deixa à vontade. Seus filhos ficam confusos e frustrados. De repente, um deles começa a agir como bebê e começa a gaguejar e você começa a pensar: o que causou isso? Você simplesmente não seguiu a orientação de Deus. Você é um juiz justo para o seu filho? Deus é seu justo juiz. Que tipo de juiz você é para os seus filhos? Você é justa ou tem uma atitude quando se sente bem e outra quando está aborrecida? Isso aqui é muito real, né? Pra gente que é mulher, que a gente tem essa questão emocional muito intensa, né? Muito. Deus sempre é o mesmo. Isso é muito. Eu lembro que eu já li muito livro de aconselhamento cristão, né?
E eu lembro muito disso, que o trauma que pais inconstantes geraram nos seus filhos, porque um dia eles faziam uma coisa errada, o pai ou a mãe vinha, oi filho, vamos lá, vou te ajudar. Ó, presta atenção da próxima vez. E aí, às vezes, uma coisa até menor, gritava, xingava, batia, né? E aí a criança fica totalmente insegura, sem saber o que é certo, o que é errado, o que é muito certo, o que é muito errado, né? Sem ter referência de Deus. Isso é um fato, né? Então a gente tem que ser constante como Deus é constante. Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Só Deus pode ser assim, mas você pode ter como alvo a perfeição de Deus. Quanto maior for o seu objetivo, mais você vai conseguir alcançar e mais ainda vai conseguir levar os seus filhos a alcançá-lo. Quanto menor for o seu objetivo, menos você vai conseguir, seus filhos vão ficar mais confusos. Deus quer que você tenha grandes alvos. Ele diz: seja como eu, e eu quero que você me imite, procure fazer as coisas que eu faço. Deus luta por causas justas. Quando você tem uma causa justa, tem alguém que vai lutar por você. Não tem que lutar sozinha. Você poderá dizer: ah, é verdade. Eu pensei que quando meu marido me maltratasse, eu teria que revidar. Não, você não precisa. Deus vai lutar por coisas justas. Você faz isso por seus filhos? Seja sensível às lágrimas. Deus ouve suas lágrimas. Eu gosto dessa ideia. Ele ouve meus soluços, mas há uma grande diferença entre chorar por motivo justo e chorar só por chorar. Sabe qual é a diferença? Quando seus filhos choram por motivo justo, você sente a sua dor e corre para ajudá-los. Ou você olha para a criança e diz: outra vez? Ela está sempre chorando. Quando eu era criança, eu ouvi muito essa frase. E como ouvi? Estava sempre chorando. Não posso nem explicar o que representa para uma criança ouvir alguém repetir sempre, sempre a mesma coisa. Por que você está sempre chorando? Parece uma pergunta tola, mas não é. Estou chorando porque estou triste, mamãe. Estou magoada dentro de mim e quero que você saiba. Eles querem que você os compreenda, tanto quando você deseja que Deus saiba quando você está magoada. E é verdade isso. Agora existe uma grande diferença entre fazer manha e chorar. A gente sabe disso, né, gente? A gente sabe, né? Eu falo que eu sou bem. Eu melhorei muito, assim, mas eu fazia muita manha com Deus. Nossa, eu já fiz muita manha com Deus. Muita mesmo. Mas amém, né? A gente já melhorei bastante. E você, como mãe, precisa saber diferenciar. A manha deve ser tratada imediatamente. As crianças fazem manha porque você permite. Mas quando elas choram por motivo justo, precisam de você. Você precisa gastar um pouco de si mesmo a fim de descobrir por que que a criança está chorando. Muitas vezes, quando seus filhos vão para a cama à noite, você fecha a porta e exclama: puxa, mais um dia terminou. Não tente enganar a si mesma. Você não seria humana se não se sentisse assim. Às vezes, nós, as mães, depois de colocarmos as crianças na cama à noite, pensamos: ai, que alívio, não tem mais que dar ordem, só a paz e silêncio. Mas preste atenção, você sabe quando seus filhos choram atrás daquela porta fechada? Muitas vezes eles choram quando estão sozinhos à noite. E eu descobri isso assim, incidentalmente. Entrei no banheiro e ouvi soluços. Pensei: quem será que está chorando? Deve ser uma das crianças do vizinho. Então percebi que os soluços vinham do quarto da minha filha mais nova. Quando entrei, vi que ela estava com o rosto apertado no travesseiro porque não queria que alguém ouvisse. Na verdade, ela estava com um problema muito grande. E quando me contou o que era, quase ri, porque para mim não era nada. Mas para ser uma boa mãe, você tem que ouvir seus filhos quando eles choram, porque assim você fica sabendo qual é o problema que o aflige no seu íntimo. O problema da minha filha naquele dia era que nenhuma das crianças da escola gostava dela. Você já ouviu essa frase antes? Acho que todas as mães já ouviram. Por que eles não gostam de você, querida? Perguntei. Porque eu tenho uma separação entre os dois dentes da frente, foi a resposta. Eu passei por isso, gente. Passei 10 anos usando aparelho. Esses dois dentes eram bem, bem separados. E eu sempre tive trauma desse dente. O medo tolo de criança? É, mas para ela naquele dia era um problema, um grande problema. Então conversamos a respeito do problema e eu disse a ela que aquela separação entre os dentes desapareceria. E que se não desaparecesse, nós tomaríamos providências necessárias. Ela foi dormir feliz. Depois daquele dia, passei a ir no quarto de minhas filhas depois que elas iam para a cama, para ver se elas realmente estavam dormindo. Elas não sabiam que eu fazia isso, mas sempre verificava para ter certeza de que não estavam chorando. Fiz disso um hábito. Você está à disposição dos seus filhos? Deus está à sua mão direita.
Você leu bem isso? Deus está sempre à sua mão direita. Ele está sempre pronto a fazer qualquer coisa que você precise. E ele diz: Eu a ajudarei com a minha mão direita. Maravilhoso. E isso é o que os seus filhos precisam de você. Eles precisam saber que você está sempre lá, pronto a ajudar a sua mão direita. Mas você dirá: espere um pouco, isso vai me amarrar muito, vai mesmo. Mas você sabe quantos anos tem para estar amarrada? Muito pouco. Eu sempre penso nisso. Você pode esperar para ter aquelas coisas extras em sua casa. Pode esperar para fazer aquelas outras coisas que queira fazer. Quando se casou e escolheu ter filhos, você assumiu uma responsabilidade diante de Deus. Mas eu não sabia que estava fazendo isso. Bem, você assumiu que quer soubesse ou não. E Deus também, Deus mantém você responsável. Ele a mantém responsável por seus filhos até que tenham 20 anos. Em Levítico 27, 3, do 5 ao 7, Deus divide as idades exatamente como nós dividimos hoje. Ele disse aos filhos de Israel que bebês eram crianças até 1 mês e 5 anos. Jovens de 5 a 20, adultos de 20 a 60 e velhos de 60 para cima. Não é interessante? A Bíblia não é um livro desatualizado, não é verdade? E diz que você é responsável por seus filhos até que tenham 20 anos de idade. Legal isso, né? Gostei. Mas este é um pedaço muito grande de minha vida. Quanto mais você pensar assim, mais pedaços vai tirar da vida deles. Quanto mais disposição você tiver de estar à sua mão direita, mais recompensa vai receber ao final desses 20 anos. Você quer atravessar os anos de adolescência dos seus filhos sem muitas lutas e tristezas? Então deixe que eles saibam agora que você está à sua mão direita. Eu não estou dizendo que você deve ficar como ioiô esperando seus filhos puxem o barbante. Simplesmente deixe que eles saibam que você está permanentemente à disposição e que eles podem contar com você. Minhas filhas me disseram muitas vezes que a melhor coisa que eu fazia era assar pão ou fazer biscoitos logo antes delas chegarem da escola. Eu fazia isso porque minha mãe também costumava fazer o mesmo. Ainda posso me lembrar de que eu mesma me sentia um vazio dentro de mim quando sabia que minha mãe não estaria em casa quando chegasse da escola. Bem, você diz. Meu filho compreende, meu filho sabe que me preocupo com ele, mesmo quando não posso estar em casa quando ele chega. Isso é verdade. Mas se ele sabe que você não vai estar em casa quando voltar, sente um vazio e insegurança durante todo o tempo que está na escola. Seus filhos precisam saber que você está à sua mão direita, assim como Deus diz: Estou à sua mão direita. Se o Deus Todo-Poderoso pode dizer isso para você, então com certeza você pode também dizer isso aos seus filhos. No Salmo 103, 17, 18, diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Por outro lado, o Êxodo 25 diz que o pecado dos pais visitará os filhos até a terceira e quarta geração. Tenho lido isso lá em Gênesis. Gênesis fala muito sobre isso. Esses versículos costumavam me preocupar muito. Eu pensava, isso não vale. Eu tenho a mesma disposição que meu pai tinha e eu a detestava. Passei muitos anos lutando contra ela e nos últimos anos eu me submeti. Se eu tivesse ali me submetido no princípio da vida, teria sido muito mais fácil. Cristo mesmo disse que se nós não estamos imitando a ele, estamos imitando o diabo. Efésios 5:1 diz que, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Em João 8:44 ele diz: Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É natural seguirmos coisas para as quais temos tendência, isto é, fazer o que o diabo quer que façamos. Vou tomar um golinho de água, né, gente? Que é grande esse capítulo. Cada geração é responsável por sua conduta. Deus diz outra coisa muito interessante em Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou, em outras palavras, porque meu pai é zangado, eu também tenho esse mesmo tipo de temperamento, certo? Errado. Você sabe por quê? Porque Deus também diz claramente que não deve ser assim. Em Ezequiel 18, ele diz que não podemos usar os nossos pais como desculpa. Deus quer que você faça algo com sua vida para que essa sequência de herança pecaminosa seja mudada. E isso irá acontecer se você começar a imitar a Deus. Amém. Aí aqui vai deixar uma aplicação pessoal. Analise quanto tempo você tem dado a cada um de seus filhos. Por exemplo, quando foi a última vez que você sentou com seu filho para conversar?
2. Resolva que essa semana você vai começar a dar tempo aos seus filhos. Se tiver uma filha, saia com ela para ver vitrines, tomar um sorvete ou ir a um lugar que ela gosta. Se tiver um filho, dê um passeio com ele, acompanhe uma atividade que é importante para ele. Faça disso uma norma de vida. Tenho tentado colocar isso em prática. E realmente, teve um dia que eu conversei com a Bela sobre o que ela queria que eu fizesse, e foi exatamente, ela falou assim, mãe, eu queria que você passasse um tempo comigo, tipo assim, só comigo. E uma coisa muito simples, que às vezes na correria a gente acaba, ai, daqui a pouco, ai, depois, não sei o quê, acaba gerando um grande impacto na vida deles, né? Então,